Então eu quero saber desde o comecinho, pastor, como começou a tua vida com Cristo. Sim, sim. Se você veio de uma família que já era cristã, quando você teve a sua primeira experiência. É sempre bom relembrar, né, o dia que nós passamos da morte para a vida, que estávamos perdidos e fomos achados. Essa é a grande história do Evangelho. É o resgate de pessoas perdidas, de pessoas mortas. Não o resgate de pessoas boas, é o resgate de pessoas más. E o que Deus viu nessas pessoas? O que Deus viu em mim? Nada, além de pecado. Isso mostra a grandeza do seu amor. É fácil morrer ou amar pessoas boas, como meus 2 filhinhos que eu amo tanto. Mas morrer por pessoas más, morrer por pessoas desconhecidas, esse amor só Deus tem, só Deus possui. E Ele mostrou para mim, Ele revelou esse amor alguns anos atrás. Eu vim de família católica tradicional, tanto do lado da minha mãe como do meu pai, meus avós paternos e maternos também. E como todo católico, eu segui, né, o caminho da primeira comunhão, ia às missas, etc. Mas no ano de 1982, que foi um dos anos mais trágicos, o meu pai morre num acidente trágico, ele é eletrocutado. Minha mãe tinha 27 anos na época, mãe de 3 crianças, um de 1 ano, outro de 5, que era eu, e a minha irmã de 6. E minha mãe, nessa época, muito dependente do meu pai, teve um choque, nós todos sofremos muito com a perda dele. E aí começou um processo muito doloroso de uma viúva, praticamente semi-analfabeta, vinda do campo, para criar esses filhos. E nós, com todas as nossas dificuldades, sobrevivendo aquele tempo de governo Sarney, de governo, enfim. Até que um amigo de infância, Alexandre, ele se converte na Igreja Presbiteriana do Brasil. E vai para a igreja, se batiza e cresce ali na graça e no conhecimento. E como éramos amigos de infância e vizinhos, ele começa a me evangelizar. Então, com ele ali, eu aprendi os primeiros conceitos de evangelho, salvação, de inferno e a natureza da fé, da salvação, que não é por obras, é mediante o sacrifício de Cristo. E ele me convida e eu começo a frequentar a presbiteriana. Isso criança Isso ainda? com 13 anos. 13. 13 anos. Aí dos 13 aos 16 eu frequento, tenho boas noções. Uma semente é plantada no meu coração. Só você, da sua Só família? eu da minha família. Contudo, a conversão ainda não tinha acontecido. E como muitos jovens, aos 16 anos eu me desvio, me perco, paro de ir. E aí começa o vale da sombra da morte, o vale escuro da minha vida. E como muitos jovens da minha idade, eu vou conhecer o mundo. Eu vou conhecer as drogas, o álcool e todas aquelas coisas drásticas, né? Que são muito ruins para um jovem. Inclusive, experiências com cocaína, coisas que, né, se não fosse a misericórdia de Deus, eu poderia estar preso ou morto. Quando eu completei 23 anos, já ali, saturado de baladas, de drogas, de tudo aquilo que o mundo pode oferecer, porque eu sempre fui muito carismático. Então tinha relação boa com pessoas desde de usuários de droga até pessoas da elite da cidade. Sim, era comunicativo, Demais. Então era bem-vindo em todos os lugares. Era festa de segunda a segunda e sem nenhum limite. Até que no dia... Só que a semente do evangelho estava no meu coração. A ponto de, muitas vezes, voltar dessas baladas de madrugada, quase que amanhecendo, eu me lembro de pensar, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Isso eu me lembrava. Isso não te amedrontava? Amedrontava. Ou não? Você fala, que eu não vou pensar depois, eu pensar agora. Sim, era apenas 5 minutos. Depois esse pensamento acabava. É que então, com 23 anos, numa sexta-feira, nós iríamos para uma festa. E eu e um amigo meu, eu me troco e vou passar na casa dele para irmos. Eu chego lá, ele ainda está se trocando, eu estou esperando na sala. Ele termina de se trocar na sala e eu tinha recebido algumas roupas que um amigo meu dos Estados Unidos trouxe. Todo
marcas, todo chicoso ali. E aquilo a gente valorizava demais, claro, principalmente o jovem. É que neste momento, enquanto ele se trocava, um fogo, uma coisa divina tão forte tomou meu coração e eu comecei a me contorcer. E eu estava com aquelas roupas de grife e ele sentado na cadeira, eu comecei a pegá-las, olhar e dizer para ele, olha isso aqui não é nada, olha meus valores. Eu disse para ele, eu estou perdido, eu vou para o inferno desse jeito, eu preciso de Cristo, eu preciso voltar para a igreja. Ele olhou assim para mim, não entendendo, o que é isso? Eu preciso, ele disse, se você for, eu vou também. Desse jeito. Uau. Contudo, aquele dia nós ainda saímos, só que eu não me lembro de ter visto ninguém, falado com ninguém, eu estava completamente em transe. E eu voltei para casa. Acordei, no outro dia, sábado, quem eu fui atrás? Do Alexandre. Alexandre, tem igreja hoje? Calma, tem culto hoje? Tem. Por quê? Calma. Porque eu quero Deus, eu me converti. Então, naquela noite de sexta-feira, eu nasci de novo. Foi a minha estrada de Damasco. Nossa. Aquele dia, todo o meu amor pelo pecado foi-se embora. E tudo que eu ainda não tinha por Cristo, aquele amor gigantesco, nasceu. Então, ele me levou à igreja para nunca mais sair. Que bênção, meu Deus. Então, assim, foi um encontro com Deus na sala. Não foi em um culto, em uma vigília. Foi com a semente que já tinha sido plantada. Mas ela resolveu germinar aquele dia. E ali foi minha estrada de Damasco. Ali eu caí do cavalo. Eu tive um encontro com Cristo. Ele tirou o meu coração de pedra e me deu um coração de carne. E eu passei a ter a joia mais preciosa da minha vida. Eu me lembro de ter comentado até no podcast que poucas coisas me deram tanto prazer como a cocaína, por exemplo. Eu imaginava que não tinha nada superior àquilo. Era uma coisa de uma... Mas quando Cristo me encontrou, quando o Espírito Santo me encheu, meu Deus do céu, eu não precisou ser tomado de mim as drogas. Sim. Eu simplesmente entreguei. Sim. Porque eu conheci algo muito mais valioso, muito mais prazeroso. Se as pessoas que usam, se as pessoas que estão nesse mundo soubessem o que estamos falando, soubesse o prazer e a paz que Cristo dá, elas não precisariam ter isso arrancado delas, elas entregariam. Sim. Porque essa paz e esse amor só Jesus Cristo pode dar e Ele me deu. E eu não troco por nada nem por ninguém na terra. Naquele momento você entregou tudo? Tudo. E tem um fato até curioso, esse eu já nem sempre não conto tanto, eu queria tanto expressar o meu amor por Cristo, tanto mostrar que eu mudei, porque eu era muito conhecido na cidade, conhecido de forma negativa, que esse meu amigo tinha um irmão que tinha uma estamparia, silk screen, e eu peguei várias roupas minhas e falei, estampa Jesus na frente e atrás. Porque, depois eu te falo, estampa. E onde eu ia, eu queria ir com Jesus aqui e atrás. E se me perguntarem, eu já aproveito e prego evangelismo. Uau, olha só. E foi isso que aconteceu. Todo mundo olhava, meu apelido era Paulão. Paulão, que isso? O que foi, Jesus? Então, deixa eu te contar. Eu me converti, eu nasci de novo. Cristo, foi maravilhoso. E como que foi a receptividade das pessoas? Primeiro, dos que te conheciam antes, acharam que foi interessante, você estava doido, falou, esse daí tomou mais ainda outra droga e virou de vez? Ou compreenderam? Sim, no primeiro momento foi de espanto, porque assim, eu mudei da água para o vinho mesmo, foi uma conversão radical. Não foi a conversão às prestações, eu fui, não. Simplesmente eu me lembro de no outro dia eu ficar trancado no quarto e ler Apocalipse inteiro. Fui bem Apocalipse, não sei porquê. E, já começa com uma promessa, você já quero saber disso, que promessa é essa, depois eu volto. Aí eu mudei, eu sumi, eu desapareci das baladas, eu não estava mais usando nada e as pessoas ficaram chocadas, o que aconteceu com você? Não, eu me converti, eu estou indo na igreja. Mas tudo bem, vai na igreja, depois sai com a gente, curte com a gente. Não, vocês não estão entendendo, eu nasci de novo. E a mudança radical causou neles assim, isso é fanatismo, ficou louco, fanático.
Mas ao passar do tempo, essas pessoas foram entendendo, não, ele escolheu o melhor caminho. Agora ele está uma rocha. Agora eu vejo que nada pega ele. Eu vejo que ele está estruturado, sólido, lúcido. Isso começou a virar um testemunho, né? Quem está com paz verdadeira, quem está bem, na verdade, é ele. Não somos nós, não. Porque nós, para termos paz, precisamos de todas essas coisas. Ele não. Sim. Só Deus é suficiente para dar paz para ele. Então foi um misto de sensações. Sim. E com o passar do tempo, muitos foram até a igreja que eu estava. Uau. Muitos foram levados pelo testemunho. E seus familiares, sua mãe, seus irmãos? Os meus familiares, eles pularam de alegria, então, porque sabiam dos meus excessos. Sim. E nenhuma mãe se agrada com isso, nenhum irmão. E quando eles viram que eu me converti verdadeiramente, eles ficaram muito felizes. A minha mãe hoje, por exemplo, saber quem eu era e ver o filho dela pregando o evangelho, não tem coisa mais realizadora para eles. Então hoje eles me admiram, me amam muito e inclusive minha mãe está comigo em nossa igreja. Oh, que bom. Então foi realmente assim, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu tive perto da morte várias vezes por causa dos ambientes que eu estava. Eu tive muitos problemas com depressão, porque, na verdade, o pecado, ele não te dá o que ele promete. Ele é enganoso. Ele tem uma capa prazerosa, mas o conteúdo dele é veneno.